foram feitas outras perguntas também, foi falar do FIP de Cotia, né? Que é outro BO gigantesco, né? Dessa bizarrice toda, né? De tudo que a gente está lendo, a gente já fez um bom dia para falar disso, né? Cara, ele defende com unhas e dentes, ele fala que é um negócio que é totalmente diferente de uma SAF, ele comentou isso daí, e é outro lance, né, Kaique, que assim, não vai amenizar em nada a dívida, porque, só para recapitular para a galera, seriam captados 250 milhões, e aí desses 250 milhões, o São Paulo cede os direitos de 30% dos jogadores da base. Quando ele tiver que, ele tem algumas janelas para recompra disso, só que as taxas são altíssimas, o valor mais que duplica, triplica, e aí se o São Paulo não pagar, ele perde de vez os 30%. E dos 250 milhões, ele aplica 50 nas dívidas, 50 milhões de dívidas. A dívida é de 1 bilhão, Kaique, 50 milhões vai fazer cócega em quê? Não paga nem os juros de uma das dívidas do banco, né? Pelo amor de Deus, a mesma coisa que você tá andando no deserto sem encontrar um copinho de café com um pouquinho de água. Não vai matar a sede, não vai adiantar de nada. 50 milhões foi uma dívida que tá beirando 1 bilhão, pô. Enfim, a gente já falou do FIP de Cotia, né? Mas analisando a coletiva e vendo a resposta do Casares, parece que é o projeto da vida dele, né? Parece que é o projeto do encantamento, que talvez seja mais um objetivo, talvez pelo ego. A gente sabe que ele tem o ego inflado pra caramba. Ele é um cara que gosta de aparecer nas redes. Ele preserva bastante a imagem dele, apesar de uma imagem bastante arranhada hoje com o torcedor. Mas publicamente ele ainda preserva a imagem, até porque ele tem grandes aspirações ainda no futebol. De repente, um presidente de uma Federação Paulista, presidente de uma CBF, presidente da Liga ele já é, né? Mas politicamente no futebol ele tem grandes aspirações, dá para ver nas movimentações políticas dele. De repente, esse movimento, esse projeto seja mais um passo ali para poder dar uma alimentada no currículo dele, né, como dirigente. Enfim, me parece que é um projeto que ele não vai arredar o pé enquanto ele não conseguir a aprovação, mas assim como a gente falou aquele dia, se ele tivesse a certeza que hoje passasse pelo Conselho, a data da votação do Conselho já teria sido colocada em pauta. Detalhe Já teria sido divulgada a data da aprovação do Conselho. Como provavelmente não vai passar pelo Conselho, aí ele está fazendo um movimento gigantesco para divulgar para a oposição, tentar mudar a ideia da oposição daqui, tentar mudar a ideia da oposição dali, para poder ver se passa logo para poder marcar, né, se atinge uma maioria de pessoas para marcar logo a data da votação. Porque seria muito ruim para ele mostrar que ele perdeu a força política. Depois dele ter praticamente oposição zero, um projeto trazido por ele não passar no conselho, mostra um enfraquecimento muito grande do nome dele na política do clube. E isso, cara, assim, começa a dar um medo, né, Renan? Porque a base do São Paulo é o que vem salvando o time, às vezes tecnicamente, muitas vezes tecnicamente, mas principalmente financeiramente. Aí você pega um ano como esse, que o São Paulo vendeu mal. O São Paulo vendeu mal, eu acho que foram baratos aí os valores, né, dos jogadores que a gente vendeu. Ainda assim, com as vendas que foram feitas, o São Paulo fez praticamente 250 milhões. Então precisa fazer uma parceria desse nível para a gente arriscar o nosso futuro pelas condições aí que a gente viu nas janelas de recompra. Por exemplo, São Paulo tem algumas janelas que ele pode comprar de volta os 30%, ou a Galápagos, os investidores falarem, a gente não quer mais. Então, tá aí, São Paulo, compra de volta. Aí o valor duplica, triplica, tem taxas de 14% ao ano, corrigidas ao dólar. Cara, é absurdo. Então, assim, precisa fazer um negócio desse, Renan. São Paulo não é capaz de... Não se fala que Cotia é um dos melhores, ou talvez o melhor centro de formação de atletas do Brasil. Precisa mesmo fazer algo assim? Não, é óbvio que não, Senna. É óbvio que não. E ele fala na entrevista que é diferente de SAF. Você não vai estar vendendo nada. Não. Ele falou completamente errado. Ele vai estar vendendo 30% do maior patrimônio de um clube de futebol. Ele está vendendo 30% do maior patrimônio, do maior bem que o São Paulo tem, que é a base, que são os meninos de Cotia, né? E você falou muito bem, quando a gente olha lá para trás, quem que foi importantíssimo no título da Copa do Brasil?
Os 2 zagueiros que foram, vamos lembrar, gente, Diego e Beraldo, certo? Quem fez o gol do título? Nestor. Quem fez o cruzamento pro gol do Caleri? Nestor. Ou tô enganado? Tô falando besteira. Pablo Maia no meio. Importantíssimo. Então, cara, a gente vê que não precisa de nada disso. E assim, Senna, conversando com... Pô, a gente tá ali dentro do Morumbi, a gente conhece muita gente do Morumbi. Do São Paulo, lá dentro, a gente encontra as pessoas. E um cara me falou, Renan, a gente acompanha vocês, né? Vocês falando do São Paulo, lá no Arquibancada, né? Em outros meios. Cara, bate nisso daí. Não deixa esse negócio de Cotia acontecer. Porque fizemos uma projeção aqui que o negócio vai virar bilhões em dívida para o São Paulo. Né? Colocando esses juros todos que você falou aí, esse negócio, dívidas bilionárias vão virar para o São Paulo. Portanto, você não vai resolver o problema que você tem hoje de dívida, igual nós falamos, 50 milhões é nada, perto do que é a dívida do São Paulo, e você vai estar vendendo 30% do seu maior bem, do seu maior patrimônio, que é a base de Cotia. Então, cara, eu não vejo sentido nenhum, cara. Eu não vejo sentido nenhum nesse negócio. Eu acho que, repito, seria um momento de tirar o pé na parte financeira, reavaliar a questão desse elenco, olhar bem o que de fato é necessário. É o Crespo que vai ficar? Ou, professor, precisamos sentar, precisamos definir algumas coisas, a gente tem que fechar a torneira, a gente tem que ir equalizando a questão financeira aqui, para não ter que fazer de forma nenhuma isso com a base, aproveitando melhor os meninos da base esportivamente, para aí sim conseguir fazer melhores vendas do que foram feitas agora. Cara, tem um vídeo dos torcedores do Porto, não sei se vocês viram, o vídeo de torcedores do Porto falando a respeito do William, né? Um repórter, pô, você viu lá o William Gomes, 9 milhões, não, estamos felizes pra caramba, veio de graça, nós vamos vender por 30, pô, sabe, cara, é um absurdo isso daí. Então, eu pensaria dessa forma, a venda de Cotia, a venda aí o acordo aí de Cotia, cara, desculpa, não vai mudar nada na questão financeira do São Paulo e a gente vai estar vendendo 30%, diferente do que ele falou, eu discordo. Não é uma SAF completa do qual você dá a chave na mão de um dono, como ele falou, mas você está vendendo 30% do seu maior patrimônio. Ponto. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Eu acho que eu vou um pouco além do que o Massini falou. Ele precisa mostrar, e vai mostrar, na verdade, ele que estava falando do relatório que vai ser publicado amanhã ou depois de amanhã, né? Ele precisa mostrar e falar. Ele não vinha mostrando nem falando. Agora existe uma tentativa para o cara entender, o torcedor entender em casa, de uma certa... É um movimento de transparência por parte do presidente Júlio Casares e seus assessores, para que ele tente salvar o que resta do mandato dele. Ele já tentou 1000 coisas e agora o movimento de transparência inclui entrevista coletiva, a primeira desde a pandemia, abertura de treino, publicação de relatórios médicos e relatórios econômicos. Então, E aí, né, 5 anos depois, tudo isso seria, para mim, o óbvio básico de quem assume o poder. Isso poderia... Tudo o que está sendo feito agora poderia ter sido feito há 5 anos. E, de fato, essa é a única boa notícia da coletiva. E é uma boa notícia. Eu não acho, como o Massini, irrisório reduzir 57 milhões. Todos os clubes brasileiros estão aumentando as suas dívidas, inclusive os maiores, os melhores. Diminuir a dívida é um sinal, de fato, de mudança de rumo. Poderia ter reduzido mais. Poderia. Mas o fato é que o São Paulo está reduzindo a dívida dele. E tomou passos para reduzir a dívida dele. E vai fechar em superávit, pequeno que seja. Poderia ser melhor o superávit? Poderia. Essa é a única coisa boa. Desde que mostrado, comprovado, explicitado e justificado com quem é o principal interessado, o torcedor do São Paulo. Não é para mim, para você, para o Massini ou para a imprensa que ele tem que... Mas quando a dívida diminui, o superávit é dado com uma dilapidação do patrimônio, não é algo... Não, depende. Você acha que o superávit do Palmeiras é dado com
Além das Vendeu os boas... jogadores a preço de banana, o São Paulo. Tudo cara. bem, mas Então, talvez seja necessário bem. passar por isso. Não é que tudo bem, não. É um momento atual do clube, são momentos diferentes. É que, para mim, São 50 milhões diferentes. é muito pouco diante da asfixia que ele fez no futebol e por ter vendido jogadores a preço de banana. Ah, claro. Entendeu? Mas essa é uma até segunda julho discussão. até julho tá com menos 103. Mas eu não acho que mais 58 é ruim. Não, mas não. uma gestão responsável é aquela que cumpre o orçamento. Mas Maurício, o orçamento... acho que é preciso colocar um pouco... Nenhum clube... O orçamento do São Paulo não é factível para 2025. Então. Não é factível. Então a diretoria fez um orçamento... Não, é claro. O Corinthians também fez. Claro, sonhador. evidente. Por quê? Porque, como disse o presidente em outras respostas, existem vários compromissos em andamento. Você não pega o seu time de futebol, tira ele de férias e reduz a folha de pagamento de uma hora para outra. Aí tem barbeiragens no meio do caminho. Uma delas é a primeira resposta, sobre o Oscar. Contratou o Oscar, valeu a pena? Todo o orçamento que eu tenho para o futebol contratar o Oscar, essa é uma discussão. O planejamento... Se você tem um planejamento orçamentário que prevê que você vá à final do Campeonato Paulista, por exemplo, isso faz parte do orçamento, vá às quartas da Libertadores e às quartas da Copa do Brasil, com a redução de investimento no elenco, o orçamento não é factível. Você entende o que eu estou falando? Então, renovações, premiações também são previstas em orçamento. Claro, o que eu estou dizendo é o seguinte, a única coisa que ele deveria se fiar e se agarrar, nós estamos mudando o rumo do clube. Nós não vamos quebrar. Porque o São Paulo está em vias de quebrar, como o Corinthians está, como o Santos está, como o Atlético quebrou, como o Cruzeiro. Isso é uma boa notícia. Mas ele não consegue separar as coisas, porque elas não são... Quando ele fala... Aí tem uma grande coisa que ele fala nessa primeira resposta, que a gente viu. Não é a verdade a primeira resposta da coletiva. Quando ele fala que a primeira parte do mandato dele foi para reconectar o torcedor e ganhar campeonatos, ele tem que entender que o que está acontecendo agora, 5 anos depois, ele perdeu a conexão com o torcedor e não ganha campeonatos mais. É como se ele tivesse rasgado a primeira parte. E por que existe uma segunda parte do mandato dele? Porque ele deu o golpe no conselho para ser reeleito. Quem quis estar nessa situação agora foi ele. Se ele sai na primeira parte do mandato, campeão, tal, ninguém está botando hashtag e xingando o Casares. E ele não entendeu até agora que o futebol, um clube de futebol, ele tem que ser gerido de forma responsável e com atenção para duas coisas, o time e o torcedor. O resto é balela. E ele não se comunica mais com o torcedor de São Paulo. Ele não abaixa os ingressos. Ele esfola o torcedor. Ele tira os jogos do estádio. Então ele está perdendo a conexão que ele construiu lá no primeiro mandato e está tentando, numa segunda cartada, agora com mais transparência, mostrar que o São Paulo mudou de rumo. E, de fato, pode ter mudado de rumo, que seria uma boa notícia. O São Paulo, Futebol Clube, com a dívida. O Vessone falou o número da dívida do Corinthians. É normal que isso... Sabe quanto é a dívida do Corinthians? 2 milhões e... 2,7 até julho. Nós já temos mais 3 meses que não sabemos. Quando o São Paulo decidiu... Aliás, primeiro, quando o Casares assumiu, o São Paulo estava parecido com o Corinthians. Em todos os termos. Quando o Casares decide, depois da reeleição, mudar o rumo, né? O Corinthians foi por um caminho, o São Paulo, do Melo, Augusto Melo, o São Paulo foi por outro caminho. O Corinthians está com 3 bi de dívida. Sim, diminuir a sua dívida num contexto desse é uma façanha. Mas ele não consegue comunicar isso direito. É uma façanha. Eu não sei. É como você não sei tem se é porque ele Atlântico tem que mudar a rota dele. Eu não sei se é uma façanha porque ele dilapida o patrimônio. Aí uma coisa que eu acho que é interessante, que acho que a gente poderia refletir, é o seguinte. É claro que o Arnaldo toca num ponto que, quando ele olha para o mar e vê um monte de navio desgovernado e o navio do São Paulo freia, é uma possibilidade, é uma boa notícia, não está errado. Né? Agora, olhando dentro que eu entendo e acredito em gestão, o São Paulo tem aumento de arrecadação, né? Ainda tímidos, ele deveria arrecadar a mesma coisa com o Palmeiras,
inclusive no seu estádio. Essas eram boas perguntas para serem feitas na coletiva. E isso levaria a asfixiar menos o futebol e vender menos vender jogadores a preço de um pouquinho melhores, não da forma como foi feito, né? Então, eu vejo que, ok, a iniciativa é boa, é correta, não há outra saída, certo? Agora, dentro dela, é preciso dizer que poderia ter sido feito muito melhor, a ponto desta conexão populista que ele teve para mudar o estatuto e ser... Está dizendo que tudo isso que está fazendo é para valorizar o clube, daí quando for se transformar numa SAF, nesse aspecto, tenha maior valor, não seja apenas a troca pela dívida. Paga a minha dívida, eu te entrego esse clube. E só uma coisa, está acontecendo uma discussão já em Brasília da reforma tributária no país. E essa reforma tributária está acontecendo o seguinte, o texto já passou lá por Senado e tudo mais, está perto de acontecer, que as sociedades anônimas do futebol, de 8,5% lá do imposto, cai para 5%. E se você é um clube social, você fica com 11,4%. 11,4% baixando para 5% agora. Basicamente, pelo que eu estou lendo, e eu não sou um especialista, vai ser praticamente obrigatório aos clubes virarem no regime de SAF. Porque não vai compensar financeiramente você ficar com 11,4% de imposto contra 5% das SAFs. Então, independentemente do modelo, do parceiro, me parece que é um futuro dos clubes brasileiros diante dessa reforma que está perto de passar ali em Brasília, está indo por todos os caminhos, está muito perto de ser aprovada dentro da reforma tributária que é grande, que está acontecendo, e vai ser uma coisa obrigatória dos clubes. Ou você vira... então tá bom, não quer virar? Você vai continuar como clube associativo? Você vai pagar 11,4% de imposto. Então, isso é uma discussão, está sendo pouco falada, mas ela está dentro da reforma tributária que o próprio país está passando aí. E aí tem, como nesse país tudo se adapta, né? Você tem opções sem colocar o clube no dinheiro de alguém de fora. Por exemplo, no Palmeiras são 4 vice-presidentes. O primeiro presidente, o vice, o terceiro e o quarto, né? Não sei como exatamente são nos outros clubes, né? Mas a ideia seria, se você criar um CNPJ para administrar o futebol, os 4 são responsáveis e troca depois que muda o mandato, não precisa vender o clube, não precisa ter dinheiro externo para vender o clube. Isso pode acontecer, vamos ver, vamos aguardar. Sucessão, foi perguntado também ao presidente Júlio Casares sobre quem poderia apoiar os vários candidatos. Falando em vendas, rapaziada, porque o problema, o Casares não entendeu ainda, que a torcida não tá revoltada porque vendeu a molecada. Não, a torcida tá revoltada porque vendeu a preço de banana. Embora ele fale que não foi, porque o mercado não sei o que, mas foi a preço de banana. Falando em venda, o São Paulo deve fazer mais uma venda aí até o final deste ano, na verdade na próxima janela de transferências, e um nome que surge muito forte para ser vendido, para ser a grande venda do São Paulo, não é um moleque da base não, até pode ser mais para frente, o Ria Francisco, o Luca e outros meninos aí que estão surgindo, mas o nome mais forte que surge para ser uma grande venda na próxima janela de transferências é o de Damian Bobadilla, rapaziada. O paraguaio está se destacando no São Paulo nessa temporada, constantemente é convocado para a seleção paraguaia e se destacando muito lá. As convocações que ele vem recebendo, que ele vem tendo, vem jogando como titular, inclusive, deu assistência no penúltimo jogo, no penúltimo amistoso do Paraguai, faz com que ele se valorize ainda mais no mercado da bola. Ele já vinha recebendo sondagens de alguns clubes europeus, especificamente da Itália, principalmente da Itália. Clubes da Inglaterra também demonstraram interesse, mas os mais interessados estão no futebol italiano, na verdade. São Paulo, porém, acredita, rapaziada, que o momento ideal para vender o Bobadilla não é agora. Não é na janela que vai abrir no começo do ano que vem, né? Mas sim na próxima janela de transferência, a do meio do ano. A janela de 2026, do meio do ano de 2026, que é pós-Copa do Mundo. Por quê? Porque o São Paulo entende que o selo Copa do Mundo
pode valorizar ainda mais o Bobadilla, que já está valorizado, mas ele disputando uma Copa do Mundo com a seleção paraguaia fará com que ele consiga se valorizar ainda mais e valer muito mais. Informações de bastidores apontam aí que clubes italianos, espanhóis e ingleses sinalizam com ofertas que podem chegar a 6 milhões de euros. Hoje. Agora, pós-Copa do Mundo, o valor pode aumentar. Até porque na janela do meio do ano, a janela do meio do ano na Europa é a janela que realmente pega fogo, a janela que esquenta, a janela mais movimentada. A do começo do ano já é uma janela mais tranquila, os clubes estão no meio de temporada, não investem tanto. Agora, a do meio do ano é onde os clubes abrem os cofres e começam a injetar dinheiro mesmo, onde as movimentações acontecem. O São Paulo acredita que pode fazer uma grande venda com o Bobadilla na janela do meio do ano que vem, beleza? O que você acha? Você venderia o Bobadilla? Comente aqui abaixo a sua opinião. O São Paulo sabe que vai chegar propostas por ele na próxima janela de transferências, a do começo do ano, mas vai tentar segurá-lo mais um tempinho aí para vendê-lo só na janela do meio do ano, beleza? Outro jogador que aparece com grande potencial de venda é o Pablo Maia. Pablo Maia que inclusive renovou seu contrato recentemente até 2029, né? Inclusive, o atleta ali tem multa rescisória acima dos 50 milhões de euros. O contrato dele, o novo contrato foi publicado no BID no final de semana, então o novo contrato já foi publicado até dezembro de 2029, o novo contrato dele. A multa rescisória subiu para 50, 60 milhões de euros para clubes do exterior e o São Paulo entende que vai chegar uma boa proposta por ele também na próxima janela. O Pablo Maia já é um jogador que o São Paulo pode sim vender na próxima janela de transferências e fazer uma boa venda também, tá? Não é só Bobadilla na janela do meio do ano, não. O Pablo Maia também pode render uma boa grana no São Paulo na próxima janela de transferências, tá? Não é certeza que vai vender, mas é um jogador, um grande ativo do São Paulo que tá surgindo, que já era para ter sido vendido nas últimas janelas de transferências, mas como o Casares falou bem na entrevista, as lesões atrapalharam, tanto que na última janela de transferências era para ele ser vendido, só que ele se lesionou. Tá ligado? E aí o clube que tava muito interessado no Pablo Maia na última janela já voltou às cargas, né? Eles não, encerraram o interesse, né? Eles continuaram monitorando a situação do Pablo Maia de longe, né? Pra ver como é que ele evoluía após lesão, estão avaliando e estão monitorando de perto o jogador e pode voltar às cargas na próxima janela de transferências. Então São Paulo pode fazer uma boa grana também na próxima, mas nada do meio do ano São Paulo entende que fará talvez a maior venda aí da próxima temporada, beleza? Venderia Bobadilla? Venderia Pablo Maia? Comente aqui abaixo a sua opinião. O São Paulo vive dias de movimentação intensa nos bastidores. O nome de Ferreirinha voltou a circular nas especulações do mercado, mas a diretoria do Tricolor garante: não há chance de saída neste momento. Contratado junto ao Grêmio em 2024 por 2,5 milhões de dólares, cerca de 13 milhões de reais. O atacante tem contrato até 2027 e é visto como peça importante no elenco comandado por Luiz Zubeldia. Mesmo com o interesse do Beşiktaş da Turquia, os dirigentes negam qualquer contato oficial. Segundo o jornalista Jorge Nicola, nenhuma proposta chegou ao Morumbis e a venda só seria considerada em caso de oferta milionária. O clube paulista detém 35% dos direitos econômicos do atleta, o que dificulta uma negociação vantajosa no momento. O presidente Júlio Casares também trabalha para resolver as pendências financeiras com o Grêmio com a expectativa de quitar o valor restante até dezembro. Apesar do clima de especulação, a relação entre os clubes permanece cordial. Já em relação a Gonzalo Tapia, segundo o jornalista Jorge Nicola, o clube já sabe o que precisa fazer para efetuar a opção de compra prevista no contrato com o River Plate. Para isso, precisará pagar 2 milhões de euros, cerca de 12,8 milhões de reais na cotação atual, aos argentinos. Posso assegurar para vocês que essa opção de compra gera na casa dos 2 milhões de euros. Exatamente o mesmo valor que o River Plate desembolsou quando o contratou, afirmou Nicola em seu canal no YouTube. Além disso, o comunicador afirma que Gonzalo Tapia deixou boa impressão no São Paulo, especialmente pela evolução nas 2 últimas partidas. No entanto, o clube mantém calma e não deve cravar uma permanência nesse momento, já que o atleta ainda possui cerca de 8 meses de empréstimo. Vale destacar que o São Paulo possui uma boa relação com o River Plate. As duas equipes também negociaram em 2025 nos empréstimos de Enzo Dias e Juliano Galopo. Ambos acertos envolveram cláusulas obrigatórias de compra caso os atletas fossem utilizados em 50% dos jogos na temporada por 45 minutos ou mais. E aí, torcedor, de 0 a 10,
Qual nota você dar para Gonzalo Tapia no tricolor? A minha é 8.